independente aqui do calor das emoções e da diversidade de ideias, né, a gente se respeita muito um ao outro em relação à parte técnica do processo. Ele vai fazer hoje a defesa do acusado e eu vou fazer a defesa da vítima. Então são duas defesas em plenários, dois pontos de vista e ao final vai ter uma decisão, né, a decisão do jurado. Então fica aqui meus cumprimentos, os serventuários, as oficiais, minhas ex-colegas de trabalho. Tenho muito orgulho de dizer que eu fui oficial de justiça durante 6 anos antes de me tornar promotor. A Polícia Penal garantindo a segurança, a Polícia Militar também aqui presente, acadêmicos, servidores aqui do fórum. Se ao passar para os jurados que neste processo há provas de que ele participou desse crime, eu tenho uma obrigação funcional, uma responsabilidade social de requerer a condenação dele. Por outro lado, só para vocês terem uma ideia, ontem nós fizemos um júri aqui que eu pedi a absolvição, certo? Então, o Ministério Público, ele atua na promoção da justiça, certo? Dependente do que é meu entendimento pessoal, eu me baseio nas provas. Então, nas provas é que eu me baseio e as provas é que eu vou me reportar para os jurados. Tá? Então, feito essas considerações, eu me dirijo agora aos jurados, a quem eu vou passar então agora a análise do processo. Saio muito feliz com os julgamentos que nós tivemos aqui, então não só porque houve condenação ou absolvição, mas sim por causa do sentimento de justiça. O recado foi dado para a sociedade de que aqui não se tolera determinados fatos. E isso foi essa mensagem, pelo menos eu consegui transmitir para vocês que era o meu sentimento e também recebi de vocês esse feedback na hora da votação. Então fica aqui todo o meu agradecimento e me coloco à disposição para o que os senhores precisarem aqui do outro lado da rua, no Ministério Público. Vocês podem ir lá para reclamar, falar o que está acontecendo, para a gente poder fazer uma sociedade melhor. Vamos ao caso de hoje. Nós estamos diante então de um júri em que temos o acusado respondendo por esse crime. Mas em verdade nós temos 2 réus neste processo. E eles são acusados por terem praticado a morte, e eles não teriam praticado este crime sozinhos. Eles teriam praticado junto com esses adolescentes, isso é o que está na denúncia, e ainda mais 2 adolescentes que estariam juntos, mas do tipo, serviria como lição para eles. Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer igual a ele. O que ele fez? A acusação que pesa é o seguinte, é o que foi falado aqui. A acusação é que ele pegava droga, né, a vítima pegava droga para vender, e ao invés de vender a droga, substituía por outra substância. Então tinha dado prejuízo para a boca. Esse seria um motivo. Tem testemunha que fala que o prejuízo chegava até R$5.000. Seria isso. O acusado que responde, aí está embaixo, aí, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, que é o motivo torpe, ou seja, o motivo da morte foi em razão da vítima estar dando prejuízo para a boca, ou seja, dizendo que estava vendendo a droga, mas na verdade ele estava trocando aquilo ali e dando prejuízo para a boca. E ainda recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela foi feita uma emboscada e os adolescentes levaram a vítima dizendo que iriam fumar maconha, e ela acreditou, e na hora quando ela foi fumar, arrou pelo pescoço e já deu uma aqui, ali já detonou a vítima, certo? Degolou a vítima, isso está no laudo, tudo mostrado. Algumas pessoas que foram ouvidas falam que estavam na cena do crime, e algumas pessoas não falam isso. Vou já dizer para vocês o que está na denúncia e o que vai ser mostrado. Ninguém aqui do Ministério Público colocou aqui como mandante do crime, porque ele seria chefe do tráfico e quem comandava o tráfico lá. Tanto é que a primeira testemunha que veio aqui falou e confirmou na presença que era o chefe do tráfico e que comandava e que tinha comando frente aos demais, aquela liderança frente aos demais, as demais pessoas que são os vapores. Então, a acusação que pesa não é que ele matou,
é que ele foi o mandante, ele concorreu para esse crime sendo o mandante desse crime, ok? É um crime de mando, tá? Então, essa é a acusação que pesa contra ele. Então, a denúncia, ela vai narrar exatamente isso. Vamos lá. Pois estava então consumindo drogas na boca de fumo. Então a denúncia trata isso e é isso que nós trataremos. Qual é a prova da materialidade? A materialidade significa o seguinte: a vítima realmente morreu? Morreu como? Foi tiro, facada, tortura? Como é que foi? Então, aqui nós temos o laudo de exame cadavérico, que fala, as folhas 93, lesões produzidas por faca no pé esquerdo e perna direita, pés amarrados com fios de pesca. Daí o recurso que dificultou a defesa da vítima do inciso 4. A vítima não teve chance de se defender, além de ter sido degolada, ela foi encontrada amarrada com fios de pesca. E a vítima morreu por esgorjamento, né, e que causou isso foi o instrumento pérfuro cortante, ou seja, a faca. E aqui ilustra bem onde é que foram os golpes fatais, assim. Olha o pescoço, na região do peito, nos braços e no abdômen. Isso bate com os testemunhos, porque as testemunhas, que são os próprios adolescentes que lá estavam, confirmam que pegou, e na hora quando a vítima foi entregar a maconha, que eles estavam fazendo ali um circo de maconha, foi entregar. Quando a vítima se virou, foi quando ele pegou, deu um mata-leão e já deu a facada no pescoço. E depois, com muita raiva, segundo as testemunhas, terminou de esfaquear. Aqui algumas fotos, são fotos terríveis. Tem testemunha que fala que o corpo ainda foi queimado. No ponto 8, ausência de sinais de defesa nas mãos da vítima. Só para vocês entenderem isso, muito bem colocado pelo perito. A vítima não teve chance de tentar pegar nem a faca, porque normalmente quando é crime com faca, a pessoa vai te dar uma facada, a primeira coisa que você vai tentar é se proteger, segurar, e aí corta a mão, corta dedo. Então aqui o perito fez questão de falar ausência de sinais de defesa nas mãos da vítima. Isso corrobora pela qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Foi pego de emboscada, uma surpresa, não teve chance de se defender, o próprio laudo consta isso. Então aqui, senhores, nós temos a prova da materialidade. A vítima morreu? Morreu. É a primeira pergunta que vocês vão responder, certo? A segunda se refere à autoria. Então vamos ver o que foi colhido aqui desde o início em relação a essas provas. Então a prova de autoria, eu sempre vou citar as páginas 10 e 11. Essa primeira aqui é o policial civil que foi ao local. Vou explicar isso. O Mudinho aqui, que veio aqui hoje. Tivemos uma certa dificuldade aqui, mas pedi para ele ler pelo menos o que foi declarado para ver se ele confirmava ou não. Ele foi na casa da avó da vítima. E aí foi simples ele se comunicar, porque ele foi até a cozinha e pegou uma faca. E fez assim, quem não vai entender esse gesto? Indicando então que a vítima havia sido esfaqueada e que ele saberia o local. Ele foi mandante, eu tenho que mostrar essa ligação entre eles, certo? Mas olha o detalhe, porque que ele estava machucado, para ele juntar as peças. Porém, no dia 10 de fevereiro, através de sinais, ele diz que foi agredido para que não contasse nada a respeito da morte. Vamos voltar no tempo um pouquinho. No dia que a mãe da vítima soube pela avó que a vítima foi esfaqueada e morta, eles saíram e foram até a casa. E lá parece que já tinha um adolescente, que eu só vou lembrar o nome dele agora, entra nessa casa. E lá fora fica a mãe da vítima, a avó e mais outra pessoa. Eles ficaram uns 15 minutos esperando, não saíram, eles foram embora. E depois o camarada chega todo machucado, falando que caiu de bicicleta. Então eles entraram lá na casa, o cara é mudinho, estava caguetando, falando demais, porque ele teria ido na casa da avó da vítima e falado: ó, a vítima, ó, morreu esfaqueada. Por que eu estou mostrando isso tudo? Exatamente porque eu estou vinculando ao tráfico de drogas e ao comando.
Então uma testemunha hoje, em juízo, veio aqui e confirmou que à época ele era quem comandava no tráfico, e não só comandava, que era o líder. Ela explicou que ele tinha um poder frente aos demais. E isso aqui está escrito. Não sei o que estou falando, isso aqui é o que está no processo. Eu estou citando as páginas e as provas. Porque não poderá ser alegado aqui que o Ministério Público não mostrou provas nesse sentido. Estou mostrando provas nesse sentido. Então essa informação bate exatamente com o que todos os testemunhos falaram. Eles queriam que os adolescentes assumissem exatamente porque é o famoso dá nada não. Concorde. O que não está sendo discutido aqui em plenário, aqui, e se está sendo demonstrado, ele comandava o tráfico de drogas, era o chefe e era o líder, tanto dos adolescentes, foi o executor. É isso que nós estamos falando. E digo mais, o fato da testemunha ter vindo aqui, até se emocionado em relação à perda da vítima, e eu não poderia esquecer de falar isso. Depois, ultrapassado isso, é uma pergunta obrigatória, o jurado absolve o acusado dessa pergunta. Os jurados eles podem absolver por qualquer motivo, mas lembrando as consequências que isso gera, porque uma vez comprovada a materialidade e a autoria, quando mesmo assim se absolve, é quando tem um caso de legítima defesa, mas o caso de hoje aqui uma resposta tem que ser dada. Então, uma vez reconhecida a autoria, o Ministério Público pede para que ele não seja absolvido. E aí as duas qualificadoras, que é do motivo torpe, e aqui a motivação exatamente em razão do tráfico, agindo acusado para se vingar da vítima, que estaria substituindo então as entorpecentes por pedras de sal. Os testemunhos falaram isso aqui, está no processo também. E quesito da qualificadora da dissimulação, o crime teria sido praticado mediante dissimulação na medida que terceira pessoa teria convidado a vítima a maconha no local e ocultando sua real intenção, posteriormente agarrando a vítima pelas costas, tentando golpes de fato contra a vítima, impossibilitando que a vítima esboçasse qualquer reação. Votando assim, o Ministério Público requer então o reconhecimento dessas duas qualificadoras. E por fim, em relação à corrupção de menores, vai ser perguntado se esses adolescentes participaram desse crime, está ali, esses três ali. E com isso, Excelência, essa defesa pela sociedade dentro de mim, ela é incansável. Tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu encerro, Excelência.